Olá, meus caros. Vou criar um novo quadro aqui, uma nova série no canal Pregador Bruno G, respondendo perguntas via e-mail que as pessoas podem fazer, inclusive, acho que nesse canal não fica, mas no outro fica um e-mail abaixo, comercial.brunog@gmail.com. E nesse primeiro vídeo eu vou responder uma indagação de alguém que é inscrito no canal, inclusive, me parece que nos dois, até porque deve estar inscrito no outro canal, pois lá estava o endereço eletrônico. E a pessoa me perguntou com relação à doutrina, com relação à IPDA, com relação a qual igreja seguir, qual é a igreja certa. Bom, eu já até respondi a ela no próprio e-mail e vou falar aqui também, tá? Então quem nos perguntou aí foi a Vanessa Rodolfo, ou pelo menos assim vem no nome do e-mail. Quero crer eu que seja um casal, né? Vanessa e Rodolfo. Faz a seguinte pergunta, ou fala no seu início dessa forma: a paz do Senhor, irmão Bruno, sigo seu canal e adoro ver seus vídeos. Frequento a IPDA aqui de Piratininga, São Paulo, só que tenho muitas dúvidas referente a esse ministério. Estou confusa, qual igreja seguir? Pretendo deixar de frequentar a IPDA. Você poderia me ajudar a qual igreja seguir? Quais são as doutrinas de Deus? Pelo que eu vejo na IPDA, a maioria são doutrinas do Davi Miranda. Quero seguir de Deus e não a dele. Qual igreja você frequenta? Obrigada, Vanessa. Eu respondi lá algumas coisas que eu vou falar aqui e depois vou acrescentar para responder bem respondido essa questão. A paz do Senhor, eu desde que saí da IPDA não frequentei instituição religiosa alguma, isso já faz 11 anos, é verdade. Regularmente, de ser membro, obreiro de outra instituição, eu não visitei. Talvez, que eu não me lembre, eu possa ter visitado, acompanhado, isso sim, eventos fora, eventos de igrejas, em praças, eventos na rua, de outras instituições. Agora, na própria instituição, eu não me lembro desses 11 anos que eu estou fora da IPDA que eu acabei frequentando. Disse também para ela: não faço militância nos meus canais para que saiam de suas respectivas igrejas. Eu sou coerente nesse sentido, não é que eu fico em cima do muro ou que eu tenho medo de dar opinião, é porque eu penso mesmo. Eu não tenho que roubar ninguém de outra instituição ou tirar alguém de outra instituição, porque é o Espírito de Deus que convence o homem de todo o seu erro, do seu pecado. 3. O missionário Davi Miranda, ou o missionário, era um homem de Deus. Meu pai na fé na terra. Claro que meu pai, no nível espiritual acima dos homens, é Deus, no sentido, vamos dizer assim, vertical. No horizontal, era um missionário, no sentido de se espelhar, assim como o apóstolo Paulo disse: ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o missionário era um homem de Deus, meu pai na fé na terra. Tinha falha? Sim. No entanto, era de Deus. E muitas que parecem ser suas doutrinas, na realidade, não eram dele, não. Era e é do Evangelho, para a santificação e salvação. Querendo ou não, muitas coisas que muitos julgam ser dele, era boa para a santificação. Apesar de que muitos não cumprem mais o que ele pedia, ou que Deus usava ele para fazer, com relação a outras coisas, que tem a ver até com a falha dele, já eu comento, tá? Só vou aqui falando do que eu respondi no e-mail. Ore a Deus, eu disse, ore a Deus para que ele responda, ou lhe dê resposta sobre sair da instituição ou não. Querendo ou não, quando saí, eu orava, até coloquei meio errado ali, orarei, né? Era orava ou orei. Graça e paz, atenciosamente, Bruno G. Então eu respondi a pergunta. A irmã está com dúvida com relação
à doutrina e com relação ao IPDA, enfim. Bom, eu já fiz vários vídeos e muitos deles eu digo algumas coisas nessa instituição teria que mudar, outras nem tanto. Agora, dizer que tudo que o missionário pregava era a doutrina dele, ou metade, o que for, é lastimável. Por exemplo, ele combatia a política, subir políticos em cima do púlpito. Isso é doutrina do Evangelho, não é doutrina de homens. Ah, mas a Assembleia de Deus permite, a Igreja Batista permite, que inclusive a Assembleia de Deus sai da Batista. Problema deles. Agora, o correto é não existir políticos em cima do púlpito. Então não é a doutrina do missionário, é a doutrina de Deus. Talvez seria um pouco dele, ou até um exagero, mas eu até compreendo, porque na época que ele aprendeu o Evangelho, era assim, os usos e costumes, não só na instituição, como também fora, da questão da barba. A barba é pecado? Leva a pessoa ao inferno? Ele falava que sim. Eu não creio, porque na própria Bíblia, depois que eu estudei, na época quando eu estava lá, até cumpria isso aí certinho, não questionava nada não tinha nada disso. Só que depois a gente estudando, a gente percebe que lá em Isaías vai falar sobre a questão que possivelmente Cristo tinha barba, tá? Eu já expliquei, está aí no canal, examinar e procure sobre a questão de barba. Então eu dei dois exemplos, que muitos podem pensar que é do homem, mas é de Deus, da doutrina que foi pregada por ele, e outros que até podem, ou outro, no caso, ser considerado doutrina de Deus por muitos, mas seja do homem. Fica a critério da pessoa. Então a gente não pode generalizar muitas coisas. Agora, com relação a pessoa achar que existe uma igreja santa perfeita, não existe igreja santa perfeita. E principalmente igreja institucionalizada, que vive de dízimo, oferta, e que às vezes não faz filantropia. Eu não estou falando de IPDA nesse momento, estou falando de todas no geral. E se serve a carapuça para IPDA, o problema é da IPDA. Porque é o Evangelho que manda. Nós somos a igreja do Senhor, não somos igrejas de CNPJs. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não somos quatro paredes. Ou seja, a igreja do Senhor não é quatro paredes, somos nós. Então pouco importa, às vezes você pode estar na igreja mais abençoada que for, mais santa que for, mas se você não estiver bem com Deus, não adianta. Do mesmo modo, você pode estar bem com Deus e estando numa igreja que não esteja dentro dos parâmetros bíblicos ou da palavra de Deus, o Senhor pode até lhe utilizar para falar a verdade para aquele povo. Então, isso depende da visão da pessoa. Por isso que eu não recomendo ninguém sair de instituição. Se saiu, é porque Deus mandou sair, ou porque orou, ou porque, aliás, deve ser assim, tem que ter resposta de Deus. Por isso que eu recomendei. Agora eu ficar aqui, saia. A Bíblia mesmo, se a gente ler a palavra de Deus, diz, para sair. Pois a Bíblia diz, quando verdes a profanação do lugar santo, a assolação que falou o profeta Daniel e tal, atribulando ou estando no lugar santo, quem lê, entenda, quem vê, fuja. É uma recomendação para sair. O missionário muito fez isso. Olha, sai dessas igrejas com base nesse versículo que Jesus cita de Daniel. Agora, a igreja que ele pregava, dizendo que era santa, verdadeira, está igual a todas as demais. Se nós formos analisar, então, valendo pela fala dele, veria as pessoas que achavam que a doutrina do missionário era mais certa sair. Tanto é que tantas igrejas foram abertas após a sua partida, uma delas de Júlio César, que prega muitas coisas que o missionário pregava. Apesar de ter alguns exageros aí, de reteté, aquela coisa toda, mas é verdade, prega. Agora eu não vou fazer aqui apologia, nem para um lado e para o outro, eu não vou dizer que existe igreja santa melhor do que qualquer uma outra,
Meu canal aqui é um canal de ensinamento, de Bíblia, Palavra de Deus, um canal que pretendo, se no futuro Deus quiser, que vire, ao menos, pelo menos já é, uma igreja online onde eu possa falar o que eu penso sobre doutrina, sobre Palavra de Deus, sobre o que Deus me toca no coração para falar, experiências e coisas dessa natureza. Eu acho que eu respondi esse e-mail bem, espero que a irmã entenda isso. Eu até vou colocar esse vídeo na comunidade. Quem quiser, mande um e-mail que eu vou selecionar algumas perguntas e falar aqui. E não precisa ser de PDA só, ou de doutrina, pode ser vários assuntos, tá? Com relação à palavra de Deus, claro. Perguntar coisas sobre a minha vida. Aliás, acho que a minha vida já está bem detalhada, falada aí, da vida espiritual, principalmente no canal, ok? É só vocês procurar os relatos da fé, que eu já vou voltar. Os relatos da minha fé, falta 8 vídeos para completar os 28 prometidos. Eu estava falando sobre algo que me ocorrera antes de aceitar Jesus. E esses 8 vídeos, eu ia fazer até a terceira edição, mas eu vou ficar só na segunda. Esses 8 vídeos eu vou falar de coisas que sucederam após eu sair do sistema religioso. E tem cada coisa que você nem imagina. Inclusive de cantores famosos aí. No próximo vídeo eu vou falar sobre um cantor famoso dessa turma do mundo gospel que teve na minha cidade e as coisas que eu sou. Ok? E a gente vai seguindo o barco. Querendo ou não alguns, censurando ou não alguns, eu não tenho o que temer, porque é isso que eles querem. Inclusive eu recebi um comentário num dos vídeos que eu falava sobre pedir dinheiro, dizendo que quem dá mais, recebe a bênção maior. Teve gente dizendo para mim se arrepender. Se arrepender do quê? De falar a verdade? O espírito avarento e do demônio, eu já diria, é que está nessa pessoa. Me arrepender do quê? Me arrepender de falar a verdade? É brincadeira. Esses daí estão todos atacados, né? Ontem mesmo eu tive um probleminha, estava falando de um assunto sério da palavra de Deus, e o camarada me chamar de doido. E está lá o canal dele, canal Santidade com Deus, Deus Mamon ou Deus desse século. É brincadeira. É esse tipo de gente ignorante, extremista, que acaba com a obra de Deus. Já existia na época dos apóstolos. Paulo foi exortar Pedro porque fazia picuinha ali entre os judeus e os gentios. Diante dos judeus, Pedro queria aparentar que estava cumprindo os rituais judeus, e diante dos gentios menosprezava os rituais judeus, sendo hipócrita. E Paulo repreendeu: ou tu é ou tu não é, ou tu manda todo mundo cumprir o ritual, ou ninguém cumpre, porque isso está fazendo errado. Mais ou menos assim. Então percebe que até na Bíblia é relatado essas picuinhas, tá? E aqui também já vai um recado para a turma extremista que está na diretoria e está na pessoa do próprio Davizinho Neto, que andou aí mandando a notificação extrajudicial. Me prova aqui no vídeo, que vocês queriam calar para eu não colocar nem mais de uma tag de PDA aqui. Me prova aqui no vídeo que eu estou ofendendo a honra e a dignidade da imagem de vocês. E dentre outros, né? Esse aqui é um exemplo. A pessoa me mandou um e-mail, eu estou comentando o e-mail, dando a resposta e falando de salvação e de vida eterna. E ainda estou mandando a não sair lá da instituição, porque às vezes a pessoa sai revoltada da instituição e acaba indo para o mundão. Que eu entendo que cada caso é um caso. Agora, se a pessoa tem maturidade para sair e ficar em casa e cultuar Deus em casa, eu até recomendo. Teve várias pessoas que eu até conheço, próximas da minha cidade, que fizeram isso. Estão fazendo isso. Não é pecado. Para essa turma aí, eu sou um desigrejado e demoniado, mas eu sei como é a minha conduta diante de Deus. Tá? E eu sei que também
eu tenho sede de salvação e que não preciso de instituição para me salvar. Placa não salva ninguém. Doutrina de usos e costumes, regulamento interno ou catecismo católico não salva ninguém. O que salva é a fé em Cristo Jesus. E quem vai salvar é Deus, pode salvar no último momento. Agora, não é porque eu penso assim que eu vou ficar aqui militando, ou venha para a minha igreja online, ou dê dinheiro aqui, eu faço. Não, eu sou uma pessoa coerente, não busco fama, poder e dinheiro. Deus é que sabe muito bem disso. Às vezes eu fico até me queixando com Deus, porque gente do meu tipo sofre. Pessoa que fala a verdade e que não é avarenta, sofre. Pode crer que sofre. Mas Deus sempre ajuda de alguma forma, né? Às vezes eu fico nessa luta e Deus vem com respostas muito interessantes com relação a tudo isso. Tá aí, respondi o e-mail, como eu disse, o pessoal que está chegando agora, aqueles que quiserem fazer perguntas ao canal, ou pode deixar até nos comentários, eu posso responder, ler o seu comentário aqui e responder. Essa irmã mandou um e-mail para o comercial.brunog@gmail.com. Irmã Vanessa, respondi o seu e-mail e também fiz um vídeo sobre o seu e-mail aqui. Deus abençoe você e a sua família e dê entendimento sobre todas as coisas. Não vá com um extremismo, nem de um lado nem do outro. Ore a Deus que Ele vai dar o discernimento. Leia a palavra de Deus também que vai dar discernimento. Se for para sair, você vai sair, mas não vai sair para fazer coisa errada. Se for para permanecer em casa, orando, buscando a Deus, está correto. Se for para ir para outra instituição que você julga que seja boa, que Deus possa até revelar, porque existem instituições ou denominações até que tem mais do Evangelho que qualquer uma outra, que não são tão famosas assim. Aí Deus vai lhe direcionar. Agora, a igreja que eu congrego é a igreja do Senhor. Eu congrego em nome do Senhor. Eu não sou denominacionado, vamos dizer assim. Não tem denominação de estimação. Já tive. Já fui muito cego, já fui muito fanático. Mas eu não sou mais esse camarada, graças a Deus. Até porque a gente vê o que adiantou o meu fanatismo. Trouxe algum benefício material, financeiro, nem espiritual não trouxe para mim. Agora, para aquele que ganha dinheiro de obra, para aquele que vive e até de mentira, aí continuam nesses antros de perdição por aí, que são várias instituições, não estou me referindo a essa que está ali. Coloquei da tag IPDA porque a pessoa é da IPDA e estava perguntando essa questão aí sobre doutrina. Deus abençoe, abraço e até uma próxima. Encerrando aqui o vídeo resposta, já recomendando a todos, se quiser perguntar alguma coisa, poderei fazer um vídeo e colocar aqui no canal respondendo. Aliás, eu vou optar geralmente para responder esses tipos de vídeos fazendo vídeo, não live, para evitar que na live apareça gente que venha atrapalhar o raciocínio da gente, que venha interferir na resposta que é de Deus, que a gente teme a Deus, não é dos homens.